O universo DC sempre teve entidades poderosas, tão poderosas que são ditas capazes de destruir vários universos. Uma das muitas entidades da DC, do universo DC, bastante misteriosa e intrigante, é a Mão Vazia. Essa entidade é capaz então de ver o multiverso DC na palma da sua mão. Mas e se essa entidade enfrentasse todo o universo Marvel? Quem venceria? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, nós estamos no mais a Batalha Mortal de hoje, né? E hoje é entre a Mão Vazia, uma das entidades, para falar a verdade, né, mais poderosa da DC, que sempre teve então um mistério de quão poderosa ela poderia ser, contra todo o universo Marvel, um dos universos que tem mais crescimento aí, não só em poder, mas como também importância. E bora trocar uma ideia sobre esse duelo, mas antes, já conferiu se você já deixou aquele like maroto? Não? Confere agora, porque se você der o like, eu prometo que eu vou trazer aquele seu duelo pro próximo vídeo. Aproveita e também se inscreve no canal para você fazer parte dessa família. E quem sugeriu esse duelo aqui foi o Apollyon Aldiris. Me sugeriu aí a Mão Vazia contra todo o universo Marvel e também outras sugestões também. Então muito obrigado pela sugestão e lembrando que vai comentando a sua sugestão aqui embaixo também nos comentários, para vocês adquirirem uma HQ, para sugestão minha de HQ para vocês. Crise nas Infinitas Terras, um dos grandes eventos do universo DC que mudou tudo na cosmologia. Você pode adquirir essa HQ na Amazon, no link na descrição ou no comentário fixado. Confere lá. Antes de começarmos a falar sobre a Mão Vazia, vamos então separar o universo Marvel em algumas camadas. A primeira camada é a camada dos heróis e vilões. A segunda camada são seres cósmicos. A terceira camada são entidades cósmicas. A quarta camada é a representação de Deus. E a quinta camada é Deus em si. Tendo então em mente que essas 5 camadas são uma hierarquia de certa forma no universo Marvel, vamos então por parte para poder descobrirmos se a Mão Vazia chegaria ou não até o final. Primeiramente, quem é a Mão Vazia? A Mão Vazia é uma entidade que comanda então a aristocracia, uma forma de organização que é capaz de formar uma formação de um monopólio de poder no universo DC. Ele é como se estivesse numa classe social maior de todas, um local onde só os melhores ficam. A sua primeira aparição foi na Guia da Multiversalidade, número 1. Ele criou os habitantes da Terra 42 para testar seus planos de dominação sobre ele. Ele estabeleceu a sua base nas ruínas da Terra 7, que havia então sido destruída sob as suas ordens, para poder construir uma máquina do esquecimento e acabar com a história interminável dos heróis de uma vez por todas. Quando confrontado pelo Superman da Terra 23 e alguns outros heróis, ele informou que em breve atacaria a Legião sob seu comando e que havia então destruído o multiverso dos. Antes de bani-los de volta para a Terra 8 para que possa então completar seus planos, em resposta eles então formaram a Liga da Justiça Encarnada e alertaram os heróis de 50 mundos para se prepararem contra ele. Anos depois, a DC meio que deu um retcon nessa entidade. Não um retcon apagando o seu passado, mas um retcon acrescentando coisas para a importância da entidade. Apesar que para mim foi um retcon meio que um nerf, que na minha opinião, a criação dessa entidade, que era um mistério, era o que fazia essa entidade ser tão misteriosa, tão absurda, né? Como o próprio Grant Morrison chegou a fazer. Na minha opinião, isso aí não era necessário, tá? Ter acrescentado mais coisas sobre ela. Isso aconteceu a partir então da história Fronteira Infinita e foi então se propagando em outras continuações. Depois que o Barry Allen da Terra Zero foi capturado por outras entidades no universo Antimatéria, Pária informou que o Multiverso 2 era na verdade a interação do pré-crise do multiverso. Ele também revelou que a Mão Vazia e os Gantrons não o destruíram, mas estavam se alimentando desse multiverso morto desde a sua destruição na primeira crise da DC. Depois que foi descoberto que a Mão Vazia era a mão direita da própria Grande Escuridão, que já havia sido então usada para poder ser uma entidade primordial, para poder formar uma trégua entre ela e a Presença, a Mão Vazia depois foi recrutada para o Grande Exército das Trevas, liderado então pelo Pária, que lutaria contra a Liga da Justiça. Agora falando um pouco mais sobre o quão poderosa ela é, bom, eu vou usar 2 dos momentos dela que foi tão contado. O primeiro momento foi ela lá nas crises, né, que a DC passou, e o segundo momento recente foi em Dark Crisis, fazendo então com que ela tenha uma conexão com a própria Grande Escuridão. A Mão Vazia, sendo então uma entidade que gira em torno da multiversalidade da DC, ela é capaz então de reviver os heróis mortos da Terra 42 e ainda também usar a sua versão da Liga da Justiça Mirins como uns peões e tirar a essência da vida deles. A Mão Vazia também tem servos como, digamos assim, né, os Gantrons. Esses Gantrons são tão poderosos quanto a própria Mão Vazia. Eles são um grupo de criaturas do tipo morcego, né?
que fazem então tudo o que a mão vazia quer. Eles servem apenas com uma única só mão, no caso a mão vazia no final. Os Grantries também foram capazes de dominar a Terra 7, destruindo então todos os heróis, e eles são uma ameaça para todo o multiverso. Só para ter noção, tá, somente com o seu olhar, afinal de contas eles não têm braços, né, nem sequer pernas, eles são capazes então de aniquilar as pessoas de dentro para fora. Os Grantries são ditos ser tão impiedosos por trás de todo o arco-íris invisível. Ele é o oposto todo natural. Eles são então uma ameaça para toda a criação. E para quem não está muito familiarizado com o multiverso DC, a palavra ou o termo arco-íris usada é para dizer que todo o multiverso DC em si, né, como um mapa que vocês estão vendo aí, da multiversalidade DC que funciona. Um Doutor Destino de um contramundo, né, já disse que os Grantries invadem a cosmologia de tal universo e que eles vêm de algo de fora do próprio multiverso, no caso o multiverso sombrio. Os Grantries estavam então mexendo com espaço e tempo, aparentemente para poder criar o Big Crush. Big Crush seria então uma contração do universo, para um estado de densidade e temperatura extremamente alta, fazendo então algo oposto ao Big Bang. O próprio Nick Newton chega a dizer o seguinte: isso é impossível, posso tocar o limite do espaço e o fim dos tempos. Está se aproximando, confinando, apertado. Eles também já podiam então assustar o próprio Nick Newton. Nick Newton, ele é um cara capaz de brincar com a forma que a DC Multiverse funciona, como se visse a história dentro de um próprio quadrinho. Nem mesmo o Pai Supremo, um dos deuses, né, da Nova Gênesis, nem sequer ousaria ou ousa falar sobre a mão vazia. E conforme mostrado depois, a mão vazia é quem corrompeu Nick Newton. Eles me trouxeram ao trono da mão vazia e eu me ajoelhei, disse ele, né? Nick Newton era um super juiz multiversal na época, era tipo um tribunal vivo quase, né? Com poderes e habilidades além de toda a imaginação. A mão vazia de alguma forma foi capaz de corromper Nick Newton e transformá-lo então em um ovo. Sim, o ovo de Nova Gênesis, ou o ovo de Gênesis. O Gantry, que estava então envolvido também, basicamente estava então atacando a primeira camada do multiverso inferior da DC. E até que ele observar então que o planetário, os mundos, chegou a aparecer no mundo próprio New, que os personagens envolvidos ali disseram que o lugar foi deixado para trás pelos policiais interdimensionais, que no caso são os monitores. Todo o território, a própria criação, está sob o ataque de monstros, coisas que nos odeiam e que querem nos ferir a todos, muito mal, demônios vindos do nada. Os Grantries também se espalharam como se fosse uma infecção, um vírus, na sangria, para poder infectar outros universos. A sangria ou o sangramento é o espaço entre universos conectados em cada mundo da DC, e dando então a capacidade de cruzar o sangramento, e os Grantries poderiam então ir a qualquer lugar. Então os Grantries foi capaz de manipular esse super juiz, o monitor, né, o corrompido Nick Newton, a poder liberar Darkseid da própria criação da peste. Os próprios Grantries foram capazes de infectar o Ultra Comic. O Ultra Comic veio então na Terra 33. Ele, digamos que é um herói, né? Na Terra 33 é onde os escritores das histórias de quadrinhos, né, são que exercem a sua influência poderosa e também desconhecida no processo e também desenvolvimento de todo o multiverso. O Ultra Comic é onde a Comic, né, em si está passando por uma intervenção de meta level. Na prática e pela interpretação, seria eu e você que lemos as histórias em si. Mas não é só isso, outros personagens de quadrinhos que estão lendo também o Ultra Comic da série Multiversidade de Grant Morrison também estão envolvidos. Cada indivíduo que lê o Ultra Comic está separado da consciência do personagem Ultra, e isso é independente se você está vivo ou não, ou se é um personagem que lê mangá aqui ou não. Em outras palavras, você está preso em uma consciência de um personagem. Esse chamado então de meta level não está então apenas ligado a nós, leitores, mas esse meta level é algo como uma narrativa, não exatamente como uma, mas quase. Tipo, pense que nós vivemos em uma história, em quadrinhos, em uma terra, e nós vivemos então nesse mundo, como se fosse então uma bolha, sem saber se existe algo maior que nós, que seria então os Grantries, né? Como nós lemos os quadrinhos, pensamos que tudo é uma ficção, uma história criada ali, mas não é verdade. É tipo isso. Os Grantries conseguem então ultrapassar essa linha de mundo real dos quadrinhos em quadrinhos, né? E histórias. Quem lê o Ultra Comic, seja então um personagem ou não, será amaldiçoado ao declínio, ao decaimento. Ou esse ser vai fazer coisas ruins. O Ultra Comic vai agir com uma própria indução hipnótica. Experimente o conteúdo, o Cordyceps fungus. Ele assume o controle do cérebro de uma formiga. Então os esporos através da sua cabeça de um hospedeiro
Imagine uma forma de vida dessa disfarçada de história. E nessas palavras do Batman, o que dá a entender é que tudo se aplica também aos leitores, porque isso era a intenção do próprio Grant Morrison de fazer. Ele queria que isso tudo fosse então apenas uma história em quadrinhos. O Grant, ou a Mão Vazia, entra então na mente humana desprotegida e então contamina seus leitores um por um. Por exemplo, a Sapphire Madison era a namorada do próprio Office Spring. Depois de ler então o Ultra Comic, ela se suicidou. Alex Hunter também chegou a ler o Ultra Comic. Então, só para vocês terem uma ideia de que os Gantrons fazem parte da própria Mão Vazia. A Mão Vazia é mais poderosa que os Gantrons. E os próprios Gantrons infectam ou amaldiçoam, né, como chamam, o Ultra Comic. E é por isso que essa HQ do Ultra Comic, na época, havia sido então espalhada por todo o multiverso, onde qualquer pessoa que lia seria então amaldiçoada em um meta level, até mesmo para os personagens de HQ. Seria então como se os personagens em quadrinhos fossem seres vivos reais, e eles lessem HQ como nós. Apesar de muito poder, os Gantrons têm suas certas fraquezas. O Flash da Terra 36 chegou a dizer que os Gantrons são mais fracos em alguns universos. Alguns heróis também já derrotaram alguns Gantrons, porque eles pareciam ficar mais fracos ao entrar em alguns universos. A Mão Vazia é o líder dos Gantrons. Está então tentando construir a máquina do Oblivion, que acabaria ou acabará com toda a sua história. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque sabe quando eu disse lá que a Mão Vazia é superior ao arco-íris da DC, a multiversalidade da DC? Então, com esse novo retcon, mas não o retcon apagando o passado, mas sim acrescentando algo a mais, a Mão Vazia vem do próprio multiverso oposto do arco-íris, o multiverso escuro, de onde então o Batman McGee, por exemplo, veio. Apesar da Mão Vazia e até mesmo os Gantrons, que se conectam também a ele, serem poderosos e de certa forma a Mão Vazia ser uma forma de leitura que os leitores podem ser infectados, a Mão Vazia é uma entidade muito controversa e interpretativa. Ela pode ser poderosa e oferecer um poder para poder criar uma crise e acabar com todo o multiverso, mas nem de longe ela poderia se escalar ao nível Lucius Stark, por exemplo. Não, porque ele está em outro nível. Agora, falando dessa nova Mão Vazia, digamos assim, né, que apareceu em Dark Crisis, a DC deixou claro que não só ela, mas como também toda a representação de ser maligno, como o Invertido, Darkseid, Superboy Prime, Lucius Stark, Batman McGee, enfim, outros também, são apenas aspectos da Grande Escuridão. A Grande Escuridão simboliza então, teoricamente, o leitor terminando então o livro, mas falando da própria DC especificamente, ela representa a escuridão do multiverso DC. Antes de tudo, o multiverso DC existir. Ela é uma escuridão, mas ela é algo neutro, não é nem maligno, nem benigno, nem mal, nem bem. Ela é algo neutro. Havia apenas uma escuridão completa, e de repente havia a luz e o próprio multiverso foi criado. No entanto, a Grande Escuridão não gostava que a luz estivesse por perto. Então começou então a corromper seres poderosos para fazer eventos de crise. A Grande Escuridão então corrompeu o Darkseid para poder fazer a crise final. E também corrompeu o Dr. Manhattan para poder criar um ponto de ignição. A Grande Escuridão também é responsável por Dark Knight Metal e Dark Knight Death Metal. A Grande Escuridão também, além de assumir o controle e também corrompeu o Darkseid, ele é o mestre da própria Mão Vazia e dos Gantrons também, que são seres multiversais. Tendo então em mente que a Grande Escuridão é influenciada pelo Pária, está então corrompendo tudo, e que corrompeu até mesmo a Mão Vazia, cuja a mesma também é capaz de corromper seres, a Grande Escuridão é uma escala totalmente diferente. Tendo então tudo isso daí em mente sobre a Mão Vazia, agora vamos então para a Marvel, tá? A Marvel ela contém também uma própria entidade maligna, a entidade que corrompe do seu jeito, tudo. Seria então o próprio Billow Hall. Mas de frente à própria Grande Escuridão da DC, o Billow Hall nem sequer de longe é tão forte quanto ela. Tendo então em mente que a Mão Vazia corrompe tudo, porque ela é maligna, né? Haveria sim a possibilidade dela corromper também toda a própria camada de heróis e vilões, infectando também todos eles, fazendo então eles virarem seus servos para poder fazer uma rebelação a outros seres poderosos da Marvel. Mas aí vocês podem me dizer o seguinte: ah, mas Thiago, os vilões da Marvel até sim poderiam ser corrompidos, mas os heróis? Nada a ver isso daí. Olha, jovens, quantas vezes a gente viu heróis sendo corrompidos? Thor, Homem de Ferro, Feiticeiro Escarlate, Justiceiro, Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma, Capitão América, Capitão Marvel e muitos outros. A corrupção pode ser de diversas formas, seja então pela emoção, como raiva, tristeza, depressão, decepção, fúria, medo, culpa, mágoa, angústia, ansiedade e muitos outros. Todos esses sentimentos negativos
podem sim levar a uma corrupção da mão vazia, ou do próprio Gantry, né? E todos os heróis e vilões já passaram por isso. Até mesmo quem não teve essas emoções, por exemplo, o Nix Jutton, né, que eu citei lá atrás, foi corrompido, porque os heróis da Marvel, e por que os heróis da Marvel não poderia ser corrompidos? Pois é, o fator é, como a mão vazia, ela usa os Gantrys, né? Os Gantrys ele manipulam hipnoticamente a pessoa. Todo e qualquer herói poderia ser afetado pelos Gantrys, mesmo que heróis telepáticos como a Jean Grey ou Xavier e outros também, que são muito fortes mentalmente, poderiam sim ser afetados. A prova disso é que nem mesmo telepatas de alto nível da DC, como o Marciano, escapou de ser influenciado. Agora, o fato é que os Gantrys, se estiverem em alguns universos diferentes, eles vão ficar assim mais fracos e que sim poderia dar chance para heróis e vilões da Marvel vencer. Considerando que tanto os Gantrys quanto a própria Mão Vazia estão em seus auges, e se uma invasão acontecesse igual aconteceu no multiverso DC, a Mão Vazia iria então enviar os Gantrys para poder corromper toda a camada inferior do multiverso Marvel, até chegar na camada superior. Então, os heróis e vilões da Marvel sim seria uma grande chance de serem corrompidos. Agora, há um porém, se considerarmos alguns auges ou todos os auges que os heróis ou vilões têm, por exemplo, Loki, Dia das Histórias, Visão, Casa das Ideias, Thanos, Regulador Astral e assim vai, todos os auges que seres que são poderosos, né, que a Marvel tem, heróis e vilões que eles têm auges poderosos, se considerarmos auges, aí vamos para outro caminho que aí não teria como a Mão Vazia vencer. Por exemplo, você pega o Loki das Histórias, o cara é capaz de se conectar com o Kittir, que se conecta então com a própria Casa das Ideias. O cara que é capaz de mudar a própria história com o Mísero II, prender uma entidade, uma narrativa, mudar tudo, o Visão, Casa das Ideias também, enfim. Então existe auge da Marvel, de heróis e vilões, que sim, venceriam os Gantrys e a Mão Vazia facilmente, e que eles não conseguiriam afetar esses heróis e vilões, citando auges. Agora, se a gente tirar auges, aí é outra questão. Partindo para camadas de seres poderosos, nessa camada é lógico que as coisas já estariam infectadas, porque os Gantrys, quando tá dentro do universo, eles se espalham como se fosse um vírus. Eles ultrapassaram a sangria, por exemplo, que no universo Marvel seria parecido com o Cosmo, ou o próprio Superfluxo, né, que conecta então a vários universos. A partir do momento que essa infecção acontecesse, com o objetivo de controlar a parte inferior da camada da Marvel, a camada de seres cósmicos já estaria então enfrentando as consequências da camada inferior. Como vocês viram, os Gantrys destroem tudo, e assim que o controle dos Gantrys fosse iniciado, uma grande parcela de seres cósmicos já estaria mortos ou então estaria então servindo a própria Mão Vazia. Agora é lógico que assim que a Mão Vazia estivesse então controlando todas as suas camadas, as camadas inferiores, né, quando esses seres cósmicos vissem que não daria para poder enfrentar essa entidade, ou eles iriam tentar fugir, ou iriam então tentar morrer lutando. Mas existem algumas armas da Marvel que poderiam então ser úteis para o confronto contra os Gantrys ou a Mão Vazia também. Algumas dessas armas já corromperam heróis ou vilões. Por exemplo, a Necrosword já corrompeu Galactus, o Ego, Planeta Vivo, Loki e dentre muitos outros. O próprio poder cósmico que envolve a Necrosword, no caso do Knu, já foi capaz de destruir celestiais, seres cósmicos que são tão capazes de dar a vida ao sistema solar inteiro ou mesmo o próprio universo. Nessa brincadeira temos também o livro Darkhold, um livro que envolve então a magia negra, uma parte do poder do próprio Sikton, que atualmente está dentro da própria Wanda. O poder do Sikton, ele é capaz então de derrotar a eternidade, porque é o caos, e ela serve como um próprio câncer para a própria eternidade. Enfim, existem diversas formas, armas, né, cósmicas que o universo Marvel tem e poderia ajudar. Inclusive a Joia do Infinito, que também tem suas próprias propriedades universais. Mas eu quero me adentrar numa arma bem poderosa que é pouco falado, que é o Nullificador Ultimate. Essa arma que é usada então, por exemplo, para poder combater o Galactus, né? Essa arma recentemente é a única coisa que poderia então superar as lâminas da ruptura. Essas lâminas podem então rasgar a armadura do Doutor Destino. Atualmente, essa armadura dele, o próprio Destino, tem os mesmos poderes do próprio Dormammu, que é uma entidade mágica multiversal. Só como comparação, o Dormammu precisa então de uma bala Mysterium, mais todo o amor do oitavo cosmo para ser derrotado. O Mistério é um metal do mistério do universo Marvel. E só para quem pergunta, o amor é o que forma o mistério. E o mistério seria tipo de reinos, né? Todos esses reinos são maiores que o universo Marvel, porque eles ficam fora do próprio multiverso Marvel. O amor que eu falei agora há pouco, eles também é a arma que o próprio The Honorable Vol tem.
E na recente HQ Guardião da Galáxia número 15 de 2020, foi revelado que o Dormammu era o Senhor do Fogo Secreto. Esse mesmo fogo que se enquadra justamente na Sala Quente e Branca da Fênix. Essa Sala Quente e Branca também transcende e também é maior que o Beyonder Ômega em seu reino. E o Fogo Secreto, que o Dormammu também era o Senhor, também se conecta a toda a existência, sendo então um dos 5 elementos que compõem então a totalidade da multi-eternidade. Esse mesmo Dormammu também tinha os poderes do Galactus, Deus da Vida, concedidos pelo próprio Ego Prime. As Damas da Ruptura, que eu citei agora há pouco, também foram capazes de romper a armadura do ser cósmico, chamado então de Fúria. O Unificador Supremo foi capaz então de destruir a própria eternidade. E para quem não conhece, a eternidade vê tudo que engloba como um só sonho. E não sei quem lembra, tá? Mas quando a Griever, o fim de todas as coisas, e depois que ela foi ameaçada pelo próprio Unificador Supremo, né, usando contra ela quase teve que implorar para não ser destruída. E a sua desculpa era que ela era necessária para o próprio cosmos. E a Griever, fim de todas as coisas, era a maior ameaça que o multiverso Marvel já tinha enfrentado, que inclusive ela derrotou sem dificuldade alguma o Franklin Richards com um só dedo. O Franklin Richards naquela época, e até mesmo hoje em dia, tá, não é como antigamente, quando ele era criança. Ele é bem mais fraco comparado à sua fase criança. O Surfista Prateado, por exemplo, também chegou a lutar contra a própria Griever, né, mas só pôde lutar por 16 minutos e 4 segundos. Uma parte desses seres também que eu estou falando se engloba também, ou pelo menos, né, está em uma camada cósmica da Marvel, incluindo também o próprio Surfista Prateado, que pode facilmente criar buracos negros. O Surfista Prateado também, com o texto do poder, foi capaz de parar o evento criado pela própria entidade Skrull, outros e o Galactus. E quem lembra lá na Guerra do Caos que a Marvel passou? Pois é, a guerra que mais de 90% do multiverso Marvel foi afetado. O 7º Cosmo foi destruído e o Galactus já comparou o Unificador Supremo ao seu coração. E o coração do Galactus, pelo menos em essência, né, é o coração do 6º Cosmo. Por fim, o Unificador Supremo foi capaz de apagar 9/10 do 8º Cosmo. O que eu quero dizer é que, mesmo que a Mão Vazia e os Gantries infectam toda a parte cósmica da Marvel, eles ainda, pelo menos os Gantries, né, poderiam sim ter uma mínima chance de ser derrotado. Isso porque atualmente a Marvel está muito mais poderosa do que antigamente, mas ainda assim eu acredito que a parte cósmica da Marvel, a Mão Vazia e seus exércitos de Gantries, né, conseguiriam sim passar para um outro nível. Entidades cósmicas. Aqui está um nível onde, na minha opinião, a Mão Vazia iria parar, tá? Existem então várias entidades cósmicas da Marvel que podem então sim ser comparados à Mão Vazia, ou pelo menos aos Gantries, e algumas dessas entidades estão acima do próprio multiverso. De qualquer forma, a Mão Vazia, na minha opinião, sofreria bastante. No universo Marvel existem então hiperreinos, que são então facilmente elevados como um espaço dimensional infinito feito de puro intelecto, onde então o multiverso de muitas camadas e dimensões infinitas também contém. Um reino onde então a matéria positiva se transforma então em negativa. Um multiverso dimensional infinito, um número infinito de dimensões, com infinitas pilhas superiores de existência com diferença dimensional. Como por exemplo, universos são empilhados uns sobre outros, contendo então infinitas realidades e também dimensões. Cada pensamento contém também um universo, onde cada universo também é uma mera ilusão para o outro. A realidade do universo Marvel é como se fosse então uma pele de uma cobra. Cada pele, uma nova verdade, uma nova ilusão, como então interpretado pelo próprio Doutor Estranho. Uma realidade que contém então realidades infinitas para o próprio universo ou multiverso local. Sendo então infinito, cada realidade é uma mera ilusão para o próximo. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem entidades da Marvel que criam também crises, ou criaram também crises, né? E muitas dessas crises redefinem o universo, a cosmologia ou até mesmo a própria hierarquia da Marvel. Terras infinitas dentro de universos infinitos, cada evento diferente causa então uma divergência e também cria universos infinitos. Quando então o criador trouxe de volta o universo supremo, ele reescreveu o universo em um nível local. Um superfluxo universal é a fonte de ideias, sonhos, conceitos e assim por diante. E isso é importante porque a entidade como intermediário, por exemplo, e o seu reino é dentro de um próprio superfluxo universal. O superfluxo está fora do próprio espaço e tempo, e o superfluxo também conterá logicamente todas as suas expansões de todos os universos e até mesmo universos externos. A distância pode também ser percorrida no superfluxo, que de lá você pode ir então para outro lugar. Um reino metafísico comparado então ao multiverso físico local, sendo então assim um reino externo, no topo do próprio reino intermediário. A fonte de conceitos, hierarquia de terras superiores, inferiores e assim por diante. Dentro então da própria eternidade, que incorpora então até mesmo o eixo no próprio espaço universal. E existe então o tempo próprio nulo,
um reino sem conceito de tempo e espaço. Enfim, para resumir, falando claramente em línguas para vocês, na minha opinião é que tem tantas entidades da Marvel que impediria esse avanço da Mão Vazia que as coisas complicariam seriamente para ela. Por exemplo, Beyonder, seja o Beyonder Ômega ou o Beyonder Predicon, Eternidade, Morte, Tribunal Vivo, Infinito, Rei do Caos, Força Fênix, seja ela verdadeira ou não, Homem Molecular, Dormammu, Rainha Nunca, Nyx, Oblivion, The Protege, dentre muitos outros. O problema é que a Mão Vazia e os Grantons, eles têm uma certa fraqueza. Os Grantons, em um universo diferente, eles ficam suscetíveis a ficarem mais fracos, o que é mais um motivo para eles serem derrubados nessa questão também. Então imagina você, se os Grantons ou a Mão Vazia tivesse que ir para o reino dos Beyonders, ou para o reino da Eternidade, ou para o reino da Morte, ou para o domínio do Tribunal Vivo, enfim, seja ele qual o reino ou o universo que for, eles não vão ter o mesmo poder que iriam ter em universos favoráveis a eles. Já a Mão Vazia, mesmo não sofrendo essa fraqueza em tese, né, ela é suscetível a ser presa ou selada em uma determinada terra. E só como comparação, o que a Mão Vazia queria fazer era então transfigurar o multiverso todo na DC, né? Ela então levou a fazer uma engenharia completa para poder tentar realizar esse objetivo, de liberar ali a grande escuridão. Existe também personagem da Marvel que não necessariamente precisa fazer essa engenharia toda para poder conquistar algo, tipo o Beyonder Ômega. Vamos pegar o Beyonder Ômega. Ele pode fazer isso, o objetivo que a Mão Vazia queria fazer, com um mero capricho, cara. O Beyonder Ômega, ele é capaz de escapar de uma narrativa, ele é capaz de mudar em si toda o universo Marvel. Mas o diferencial da Mão Vazia é que os seus servos podem então consumir o multiverso, assim como eles fizeram então com o Multiverso 2. O que, se isso acontecesse com a Marvel, só então fortaleceria a Mão Vazia. A luta da Mão Vazia contra o Darkseid, a Mão Vazia mostrou que seu poder está muito acima do Darkseid. Mesmo o Darkseid estão mostrando que tinha um poder guardado ali, né, para poder enfrentar a Mão Vazia. Cá entre nós, que comparado com a entidade que a Mão Vazia serve, era então pouca coisa. Na minha opinião, a Mão Vazia pararia na camada de entidade. Ela até poderia sim causar muitos problemas, mas ultrapassar essa camada acho muito improvável, pois existem muitas entidades que podem então bater de frente fácil com a Mão Vazia. Em representação de Deus, dificilmente a Mão Vazia chegaria, pois nesse estágio está seres que representam ou são avatares praticamente do próprio Toa, tipo Divine Creator, Operadores da Casa das Ideias, Adam Kadmon, Keter, Enigma e dentre muitos outros. E na camada de Deus, né, é óbvio que a Mão Vazia não chegaria, né, que era o próprio The One Above All. Enfim, a Mão Vazia é uma entidade muito misteriosa, mas que também é poderosa. Se ela enfrentasse todo o multiverso ou o universo Marvel, sua chance de vencer o universo Marvel seria entre 60% a 70%, onde ela seria então parada na camada de entidades. Mas e vocês? Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Discordam dessa opinião, dessa análise aqui? Comente aqui. Aproveite, sugira então outro duelo mortal que você gostaria de ver aqui. Quadrinhos, animes, enfim. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.